Materiais. 3D Max, para você acessar a parte de materiais, você pode vir aqui nesse ícone no menu superior para abrir o editor de material ou clicar a tecla M de material. Vai abrir o editor de material no modo Slate para vocês. Então, aqui. Até a versão 2011 nós tínhamos um outro método de aplicação de material. O método Slate é um método mais avançado. Você tem toda a estrutura de materiais utilizados montada visualmente. Por exemplo, se você escolher um material standard, arrastar ele aqui para a tela, então visualmente você está vendo o material standard aqui na tua tela e o mapeamento dele. Eu vou mudar deste modo Slate para o modo compacto. Eu venho aqui, modo, e mudo para compacto, editor material compacto, que é esta versão aqui. Os dois modos trabalham iguais, fazem a mesma coisa, têm os mesmos recursos. Então aqui nós vamos trabalhar com editor de material. Nós vamos começar com um material bem básico, um material bem simples, e aí nós vamos agregando informação conforme nós formos caminhando nesse procedimento. Primeira coisa, essas bolinhas que vocês estão vendo são materiais que já vêm pré-instalados aqui para vocês. Vocês têm aqui, se você clicar com o botão direito na bolinha, você tem algumas opções e uma delas é a quantidade de samplers, né, de amostras que você vai ter aqui. Aqui é 6x4, eu vou trabalhar com um pouquinho maior, 3x2, para ficar mais fácil a visualização. Não tem diferença alguma, é só o modo de visualizar, porque você tem aqui a barrinha de rolagem que você rola dentro. Então, entendendo o material, eu vou pegar um material bem simples para a gente começar a manipular os materiais. Aqui nessa opção é onde eu vou e escolho o material que eu quero trabalhar. Eu já tenho uma série de materiais prontos. O software já vai trazer um monte de material pronto, um monte de material pré-configurado para a gente trabalhar, mas precisamos entender. Mesmo os materiais que já estão prontos, todos eles você vai querer, às vezes, necessita de fazer algum ajuste, alguma mudança, alguma melhoria, alguma alteração de acordo com o teu projeto. Então, para você entender essas nuances, como são feitas conceitualmente, nós vamos partir de um material simples e nós vamos fazer algumas alterações nesse material para entendimento desse procedimento. Então, vamos escolher um material, eu clico, vai aparecer Material Map Browser, e esse Material Browsing Mapper ele é a listagem de todos os materiais que eu tenho. Eu vou fechar todos para você ter uma ideia da estrutura geral aqui. O que nós temos aqui? Eu tenho materiais, mapas que está marcado, eles não são materiais, são mapas de procedimento. Então eles não são materiais efetivamente, eles estão dentro do material, eles estão aplicados dentro de um material que você vai utilizar, mas eles não são o material em si. Aí você tem a livraria de materiais da Autodesk. Autodesk, na versão configurada para Mental Ray, você tem já uma biblioteca aqui pronta, concreto, vidro, líquido, metal e assim por diante. Então você já tem uma vasta biblioteca de materiais aqui. Você tem os materiais, a listinha de materiais que estão sendo usados na cena. Se eu tiver algum material aplicado em algum objeto, ele vai estar listado aqui como material de cena. E eu vou ter também sample slots. Eu vou ter também os slots de amostras aqui. Também tudo que eu tiver aqui vai estar mostrado aqui para mim nesse item aqui. E, basicamente, nós vamos começar pelo material. Aqui, materiais, eu vou ter Standard, Mental Ray e MetaSL. Mental Ray é um material que só vai existir quando estiver configurado para o render Mental Ray, que já sabem, é um render avançado. E o Standard é quando eu não estou com Mental Ray, que eu estou só no render Skyline, mas também funciona no Mental Ray
o material que você utilizar aqui no modo Standard. Então nós vamos no modo Standard e vamos pegar um material chamado Standard, padrão. Dentro do padrão eu tenho um material chamado padrão. Eu dou 2 cliques e esse material é carregado no meu slot. Então no primeiro slot eu carreguei este material aqui para manipulação. Vou fechar aqui, deixa eu aumentar um pouquinho. Muito bem, está aqui, ó, material. Primeira coisa, regra de ouro, primeira grande regra que a gente tem que guardar. Toda vez que você carregar um material no slot, esse material que você carregou, ele tem um padrão, ele é um padrão standard. Mas o nome do material na cena é esse nome que aparece aqui. Material hashtag 3. Organização é tudo. Então, para você se manter organizado, primeira coisa que você vai fazer é dar nome a esse material. Então, eu vou chamar de piso. Então, vai ser o meu piso. O material piso. Estou usando o standard como base para o material piso que eu vou aplicar na minha cena. Ou, pelo menos, vamos fazer assim. Como a gente vai mexer com a esfera, vou mudar de piso para esfera. É o material que eu vou aplicar nesta esfera. Ok? Beleza. Como é que eu aplico o material na esfera? Um dos métodos é você vir aqui no slot, segurar, arrastar até o objeto, até aparecer o nome do objeto que você deseja aplicar no material e aí você solta. Pronto. Você aplicou este material a esta geometria. Como é que eu sei quando o material está sendo usado na cena? O slot fica com essa marcação aqui, esse pequeno triângulo nos vértices do slot. Esse triângulo quer dizer que esse material está sendo usado na minha cena. Segunda coisa, quando eu aplico o material, a cor do objeto na cena passa a ter a cor do material, mas o objeto ele tem uma cor dele. Vou mudar uma cor aqui, vou botar uma cor visível, vou botar um amarelo. As arestas, as edges vão ficar na cor da geometria, mas o objeto vai ter a cor do material. Se eu apertar F4, o objeto está na cor do material e não da geometria a partir de agora. Lembre-se, a cor da geometria não é material, é apenas uma referência visual na cena. O seu material, né, tem que ser aplicado no objeto. Mesmo que você queira que o teu objeto tenha esta cor na cena, você precisa criar a cor como material e aplicar na geometria no teu objeto. Por quê? Porque esta cor não foi preparada para ser renderizada. Então, ela pode gerar alguns problemas durante o seu render. Regra número 2. Mesmo que a sua geometria tenha uma cor sólida, essa cor tem que ser criada no material e aplicada na geometria. Guardou? Muito bom. Bom, voltando aqui. Nós estamos no material da esfera. E aqui eu tenho a esfera com o material aplicado, tudo tranquilo. Muito bem. O que eu posso manipular nesse material que eu apliquei? Eu tenho aqui embaixo algumas características do material. Basicamente, o shader parâmetros quer dizer o quê? Que o material ele tem um comportamento físico. Ele vai se assemelhar a alguma coisa física. Por exemplo, aqui ele está dizendo que é o material Blim. O material Blim é um material plano, material que não tem reflexão, opaco. Toda vez que tiver um material que for plano, é o Blim que a gente aplica. Se essa esfera não fosse uma esfera que tivesse um material plano, mas sim um outro tipo de material, material metálico, aí eu teria que fazer uma alteração aqui e escolher qual tipo de característica teria esse material. Então eu falo, quero metal. Então quando eu dou metal, aqui você percebe que já mudou as características, porque ele assumiu que este material tem características de um metal. E assim por diante. Nós vamos usar o Blim mesmo. Voltou ao como estava. E aqui tem como ele vai aparecer para mim no render. Ele pode aparecer
Armado. Se eu gerar um render, agora esse render vai me mostrar esse material armado. Tem todos os outros objetos. E esse material vai aparecer para mim no modo armado. O armado segue exatamente a geometria original do objeto. Então eu tenho aqui o objeto e aqui eu tenho a geometria dele certinha seguindo o armado. Eu mudei essa característica do meu material para armado. Eu tenho também a possibilidade de trabalhar com ele facetado. Lembra que a esfera ela tem um autossuavizador próprio? Aqui você desabilita esse autossuavizador. Vou fazer o render, vou interromper a gravação e já vou mostrar o render finalizado para ganhar tempo. Bom, aí nós temos o render da esfera facetada, que é uma característica que eu dei para o material. Eu vou forçar os dois lados, nós vamos ver isso com outro tipo de objeto, provavelmente o plano. Vamos ver agora então, vamos lá. Então, eu pegar aqui, vou aplicar no plano o mesmo material. Aqui eu estou com uma câmera aqui. Eu vou sair da câmera, vou para perspectiva, letra P, Shift F para sair do modo de segurança, Alt, clico no mouse e vou rotacionar aqui. Gerando um render aqui, nós temos essa face com a aplicação do material aqui. Perfeito. Então, essa face foi gerada e essa parte aqui é a parte normal, a parte visível do polígono. Veja que interessante, se nós renderizarmos olhando pela parte de trás do mesmo plano, você vai perceber que ele fica invisível. Ele gera a sombra, mas ele está invisível. Então ele está aqui, você não visualiza, ele está invisível. Por quê? Porque esse lado posterior, esse lado de trás, é um lado invisível do polígono, a normal dele. A normal é o lado frontal e o lado de trás é invisível. Ele não renderiza a textura. Por que isso? Porque, por exemplo, dentro do cubo, se você aplicar uma textura, ele vai processar só a parte visível. A parte interna ninguém vai estar vendo, então não é renderizada. A mesma coisa com o plano. Ele tem um lado frontal, que é um polígono, e a parte da frente é renderizável. A parte de trás, não. Mas você pode ter alguma situação em que você precise realmente que renderize a parte de trás. Neste caso, você tem duas opções. Você tem no próprio material a opção de falar que o material vai ser renderizado pelos dois lados. Se você renderizar novamente, você vai perceber que vai aparecer o material no lado oposto. Agora ele aparece e sofre a sombra, tudo direitinho, como um elemento de cena mesmo. Então agora você tem as duas faces do polígono renderizável. Então o material me gerou esse atributo. Muito bem. Deixa eu voltar para a visualização da minha câmera, letra C, Shift F, área de segurança. Muito bem. Então aqui eu tenho esses parâmetros iniciais. Vou desabilitar. O que falta é o Face Map. Como a gente não fez mapeamento de material, não vai dar para fazer agora. Mais para frente a gente pode voltar e fazer quando tivermos esta situação. Todo material ele tem uma cor. E a cor sempre vai aparecer escrito diffuse ou cor. Independente do material, todos eles têm uma cor. E, por exemplo, aqui, se eu quiser mudar a cor, eu vou clicar e vai me abrir a paletinha de cor. E aqui eu vou e escolho a tonalidade. Automaticamente, essa cor é mudada na cena, em tempo real. Eu tenho a cor do objeto
e a cor do ambiente. Se eu mudar a cor do ambiente, também muda a cor do objeto. Se eu mudar o diffuse, também muda o ambiente. Elas estão travadas, elas estão linkadas. Então, tudo que eu fizer para uma, automaticamente eu estou fazendo na outra. Bom, vou deixar aqui uma cor. Ok. Como eu estou criando cor, eu posso simplesmente me aproveitar desse material que eu já criei aqui. Por exemplo, eu pego esse material esfera, arrasto para o slot do lado e solto. Eu gerei uma cópia. Se eu clicar aqui, é o material esfera, e se eu clicar aqui, também é o material esfera. É o mesmo material, fiz uma cópia. Só que essa cópia eu usei só como base, porque digamos que as configurações que eu dei para o meu material servem para outro material, mas mudando apenas a cor. Então, eu venho aqui, vou mudar a cor. E vou mudar o nome. É o material do plano. E vou aplicar no plano. Outra forma de aplicação do material é selecionar o objeto. Você seleciona. E aqui você tem o Assign Material. Ele vai aplicar o material ao objeto selecionado. Então, tem o objeto selecionado e aqui eu vou aplicar o material. Ó. Pronto, apliquei o material. Então, eu tenho o material da esfera, eu tenho o material do plano. E assim eu por diante. Então, vou fazer mais uma cópia. Por questão de segurança, eu já vou botar o nome, box, vou alterar a cor. Seleciono o box e aplico. Aqui eu vou chamar de fazer outra cópia. Vou chamar de piso. Piso. Vou mudar a cor. E aplicar aqui direto. E o último. Vou chamar de box 2. Vou alterar a cor. E vou botar aqui, que cor não usei? Verde, rosa, pink. Aqui. E aplico aqui, fechar aqui. Eu tenho os materiais aplicados, um material em cada objeto, com seu nome, tudo organizado. Então, essa é a primeira fase, então, esse é o primeiro momento. Como aplicar o material, como copiar e ajustar esse material ao objeto. Primeira fase cumprida. Vamos para a próxima fase da aplicação de materiais.